Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer o convite da Papelaria Ideal para falar com vocês um pouquinho sobre inclusão, sobre neurodiversidade. Eu sou Adriana Araújo, sou pedagoga de formação, sou psicopedagoga e especialista em neurodiversidade e inclusão escolar. Mas não é só a formação técnica que eu tenho, não. Eu sou mãe de um rapaz incrível que tem paralisia cerebral e foi por meio dele que eu acabei chegando onde estou hoje. Então, hoje eu atuo com inclusão justamente porque em algum momento na minha vida eu enfrentei alguns desafios e eu pensei, poxa vida, eu acho que eu tenho como colaborar sim com outras famílias e com outras pessoas. Então hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a neurodiversidade. Afinal, o que é neurodiversidade? Nossa, Adriana, eu ouço falar tanto sobre neurodiversidade, mas eu não consigo entender. Neurodiversidade e autismo é a mesma coisa? Neurodiversidade e TDAH é a mesma coisa? Sim. Então, a neurodiversidade é como que o cérebro funciona em determinados diagnósticos, em determinadas pessoas. Geralmente, quando a gente fala em neurodiversidade, a gente está realmente colocando pessoas que já possuem algum diagnóstico. Podem ser ele uma questão de deficiência, como pode não ser. Tá? No caso do autismo, é uma neurodiversidade. No caso do TDAH, é uma neurodiversidade. No caso da paralisia cerebral, no caso de altas habilidades e superdotação, também é. Nossa, Adriana, altas habilidades e superdotação? Como assim? Por que ele é se ele tem altas habilidades? Então, quando a gente fala de altas habilidades, nós estamos focando em uma área especificamente, mas geralmente outra área ou outras áreas estão sendo prejudicadas. Então, por isso que a gente tem todo esse cuidado de trabalhar também com as crianças que têm um diagnóstico de superdotação e altas habilidades. Então, aqui, vamos alinhar um conceito? A neurodiversidade ela é extremamente importante e ela não é limitante. Então, quando nós falamos em neurodiversidade, nós estamos falando que pessoas entendem, compreendem e sentem o mundo de uma forma diferente, tá? Mas isso não faz com que elas sejam limitadas, tá? É muito importante quando a gente olha para uma pessoa que tem uma deficiência, pensar que ela é capaz dentro das habilidades que ela já possui. Sim, não é dentro das limitações que ela tem, mas das habilidades que ela já desenvolveu. É outra coisa para pensar com carinho. Adriana, você falou que neurodiversidade é um jeito diferente de perceber o mundo, de compreender e de dar uma resposta. Ok. Mas agora me surgiu uma dúvida aqui. Você também falou sobre recursos que podem facilitar. Que tipo de recurso um aluno com TDAH precisa? Ah, muito bem. Vamos lá? Então, nós vamos falar sobre recursos. Sim, vamos falar então sobre esses recursos. Recursos que vão facilitar a vida escolar, a vida dos professores, a vida dos pais. Sim, porque nós vamos sempre pensar que a gente quer facilitar o nosso dia a dia e sempre buscando autonomia e independência do nosso aluno ou do nosso filho. Por exemplo, um aluno com TDAH, ele pode precisar de suporte para planejamento. E aí, nós temos como recursos agendas, planners, que podem facilitar o dia a dia desse aluno ou desse filho. E para o aluno com autismo? Uau. Nós sabemos que o aluno com autismo, ele precisa ter a sua rotina pré-estabelecida. Uau! Então também podemos trabalhar com rotinas visuais, também podemos trabalhar com alguns planners, dependendo de como que ele for estruturado, né? Porque a gente está falando também de uma questão visual, tem que ser visualmente fácil de compreender. Nós podemos trabalhar com materiais concretos, então alguns recursos para poder quantificar números,
como palitos, bolinhas. E eu vou falar para vocês, a inclusão não é fácil. Não se iluda. Quem diz que é fácil é porque provavelmente está seguindo um caminho diferente. A inclusão, ela de fato não é fácil, mas com recursos materiais adequados, acaba facilitando muito esse processo, encurtando muito alguns caminhos. É fundamental nós conhecermos a respeito de recursos, de informações sobre determinado tema, para conhecer sobre determinada deficiência ou neurodiversidade. Tudo isso é fundamental para que nós possamos colaborar de uma forma verdadeira e eficiente para a inclusão de um aluno com deficiência. E a inclusão escolar, ela não é o trabalho de uma única pessoa. Não pode ser da família, ou só do professor, ou só da coordenação. Nós precisamos compreender que a inclusão ela é feita em conjunto. Então, família, escola, parte terapêutica e empresas que incentivam por meio de materiais que possam facilitar e auxiliar o dia a dia. E que tal refletirmos sobre isso? Vamos pensar numa escola literalmente ideal, onde todos estão trabalhando em conjunto por um bem comum? Vocês conseguem imaginar como é fantástico termos professores, coordenadores, família, equipe terapêutica, empresas incentivando por meio de recursos? Imagina como que essa pessoa que tem uma neurodiversidade vai se sentir. Nós podemos dizer que isso sim é equidade. Nós vamos equiparar todos os perfis de alunos dentro das suas capacidades, dentro das suas habilidades, garantindo que cada um se sinta cada vez mais forte, cada vez mais único de si mesmo e, consequentemente, mais feliz. A inclusão escolar é um esforço coletivo e cada ação conta. Saber escolher cada recurso também é importante. E tão importante quanto saber escolher o recurso, saber como fazer, é ter vocês aqui, conhecendo mais sobre a inclusão e sobre a neurodiversidade. Sigam buscando, testando, experimentando, mas nunca ficando parado. Nós precisamos agitar e somente assim nós faremos diferença. A inclusão só acontece quando a gente realmente faz acontecer. Muito bem, Adriana. Você falou sobre neurodiversidade, explicou um pouquinho sobre como funciona, mas eu queria conhecer um pouquinho mais sobre cada perfil. Então eu vou contar para vocês como que é a característica de cada perfil. Vamos começar? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é a criança ou a pessoa que possui TDAH. O TDAH, ele vai também, né? A pessoa com TDAH, ela se torna um adulto com TDAH. Então, os maiores desafios que é encontrado são as questões de planejamento, desatenção e hiperatividade. São aquelas crianças que geralmente estão distraídas, você acaba de explicar, elas já esqueceram, ou aquela criança que não consegue finalizar uma atividade. Ela não tem nenhum diagnóstico específico, mas o caderno dela é daquele jeito. Esse é o perfil do TDAH. Ele tem uma questão de disfunção executiva. Ele não consegue iniciar e finalizar uma tarefa. Ele não consegue manter o foco muito tempo em uma atividade. Ele tem a necessidade de estar o tempo todo se mexendo. Portanto, compreender as características do TDAH é fundamental para poder tirar essa criança ou esse aluno desse sofrimento, porque ele não faz porque ele quer. Não é uma questão de educação ou falta de educação, é uma questão neurológica. Como dica prática para o TDAH, trabalhar com timers, são os cronômetros, sabe? Trabalhar com timer, trabalhar com instruções orais, permitir respostas orais,
Trabalhar com planners, com rotinas visuais, auxilia muito nesse processo. Outro recurso é trabalhar a respiração. Quando você percebe que a criança ou o aluno está muito eufórico, peça para que ela respire fundo. E se você tiver condições, trabalhe com ele a meditação, a mindfulness, que é a melhor estratégia para trabalhar a questão de foco e atenção. Transtorno do espectro do autismo, o TEA. E quais são as características? Segundo o DSM-5, já as características do TEA, ou autismo, são dificuldade de comunicação, interesses restritos, movimentos repetitivos, e muitos deles têm as questões sensoriais, que podem ser questões auditiva, olfativa, paladar, e aí a gente fala que eles têm uma disfunção sensorial. É aquela criança que geralmente tampa o ouvido quando ela está no meio de um barulho, ou quando alguém começa a fazer muito barulho, ou a luz é aquela criança que busca sempre estar apagando as luzes, ou também aquela criança que tem a questão de não comer determinados alimentos, porque a textura desses alimentos a incomoda de alguma forma. Lembrando que o autismo atualmente possui 3 níveis de suporte: nível 1, nível 2 e nível 3. Quanto maior o nível, maior a necessidade de suporte. Então, no nível 1, é aquela criança que tem uma determinada autonomia, mas é sempre bom ficar perto. O nível 2, ele precisa de um pouco mais de suporte. E o nível 3, ele precisa de muito suporte. E afinal, quais são esses suportes? Suporte para alimentação, vestimenta, cuidados, atenção. Nos movimentos repetitivos, vocês com certeza já ouviram falar de estereotipias. Estereotipias são movimentos que geralmente as crianças que possuem autismo fazem, que pode ser se balançar para um lado para o outro, o flapping, que é balançar a mão, pular. Tudo isso é uma questão de organização. Eles estão se organizando porque talvez ali naquele ambiente, lembra da questão sensorial? Ele está precisando se organizar de alguma forma e este é o meio que ele encontra. Sabe quando a gente está esperando alguém ou a gente está fazendo uma prova que a gente começa a balançar a perna? Também é um jeito de nós nos acalmarmos e da mesma forma acontece com a pessoa com autismo. A sensibilidade sensorial ela também aparece na questão da alimentação. E aí então ele pode desenvolver uma seletividade alimentar. Crianças que não comem texturas tipo purê, não comem grãos. Então isso está diretamente, essa seletividade alimentar está diretamente relacionada à questão sensorial dessa criança. Sensorial de como que ela percebe esses estímulos. A questão do autismo, materiais como suportes visuais, que são chamadas as rotinas visuais, ou a comunicação alternativa, como é o caso dos PECs ou pictogramas, que são imagens que representam a ação ou a vontade. Todos esses materiais podem facilitar o dia a dia da pessoa com autismo. Agora, a dislexia. Todo mundo fala, é disléxico, talvez seja dislexia. Mas afinal, o que é dislexia? Dislexia é uma dificuldade no processo de leitura e escrita. É como se as letras dançassem, sabe? E acaba refletindo na fluência de leitura. A criança tem uma dificuldade em identificar essas letras, reconhecer essas letras, e quando ela vai para o processo de leitura, ela não consegue desenvolver uma boa leitura. No caso da dislexia, nós vemos muito a questão da memória de curto prazo ser afetada. É aquela memória que a gente usa para manipular as informações. Por exemplo, a gente vai fazer uma conta e a gente guarda um número na cabeça e soma com outro para dar um resultado. Essa memória de curto prazo ou memória de trabalho, ela está afetada no caso das crianças ou das pessoas com dislexia. Materiais como réguas de leitura, fontes ampliadas ou mesmo um contraste na cor
do papel que é usado para apresentar a atividade para a criança ou a pessoa com dislexia, pode facilitar e muito o processo de aprendizagem dela. Altas habilidades e superdotação. Parece muito bom, mas não podemos esquecer que as crianças ou pessoas que têm altas habilidades e superdotação geralmente apresentam alguma dificuldade em outras áreas. São aquelas crianças que apresentam interesse por temas determinados, variados ou específicos. Geralmente essas crianças ou pessoas, elas possuem uma criatividade fantástica. Porém, elas podem se frustrar facilmente, já que elas não se conectam com os demais colegas. Para esse perfil de aluno ou criança, o ideal é que sejam apresentados desafios, projetos, ideias inovadoras, estratégias diferentes, para que torne esse aprendizado ainda melhor. Já o aluno ou a criança que possui paralisia cerebral, que é o caso do meu filho, precisa de recursos como mobiliários, materiais, para poder facilitar. Vou dar um exemplo. Meu filho tem questão de escrita. Então, em algum momento durante a aprendizagem dele, nós precisamos fazer uma adaptação. Antigamente, não existiam materiais como nós encontramos hoje, mas nós precisávamos fazer algo que trabalhasse com ele a questão de como que ele seguraria o lápis. E veja como é importante esses materiais, trazendo autonomia, confiança para essas crianças, que de certa forma, em alguma parte da vida já tem um déficit, já falta algo. E estes são somente alguns dos desafios que esses perfis de neurodiversidade enfrentam. Vocês estão vendo como é importante ter recursos materiais que possam facilitar o dia a dia dessas pessoas? E a inclusão começa com a gente. Não importa que às vezes você acha que está fazendo pouco. Esse pouco pode ser muito para alguns. E fica aqui o meu convite para vocês, que é: testem, experimentem, vivenciem. Fiquem curiosos em conhecer um pouco a respeito de como que o outro pensa, de como que essa informação pode ser melhorada. E fica aqui também o meu convite para me seguirem nas redes sociais. Acompanhem meu trabalho de perto, tirem dúvidas, me mandem mensagens, será um prazer poder ajudá-los. Obrigada e até mais.